Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita, aqui pela Rede TVM, canal 14. O programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. E hoje nós estamos ao vivo, com 1 hora de duração, onde você poderá participar através do telefone ou através da internet, mandando perguntas, sugestões de tema e sempre concorrendo a uma obra ou um CD, um DVD, que nós fazemos o sorteio no último bloco do programa, mas é importante a sua participação para que o programa fique mais dinâmico, porque muitas questões levantadas por vocês aí do outro lado geram novos programas, né, Maurício? Com novos temas. Com certeza. A possibilidade que temos de fazer o programa ao vivo, quando acontece nas quintas-feiras, ou mesmo quando você nos acompanha nas reprises, ou ainda quando acessa os nossos vídeos no YouTube, agora também temos um canal no YouTube, aos poucos estamos colocando os programas lá para você também poder ter acesso, é a oportunidade que nós temos de escutá-lo, de tê-lo mais próximo de nós e de poder suscitar as dúvidas ou entender as dúvidas, responder as questões. E são inúmeros telespectadores, Silvia, que através do Facebook nos contactam durante o programa com temas diversos, às vezes são necessidades particulares que às vezes não têm a ver com o tema do programa, mas que estamos sempre à disposição e sempre é muito rica a participação e sempre que a medida do tempo dispõe, nós respondemos. E quando falta tempo, temos programas como o de hoje, não é, Silvia? Programas de perguntas e respostas. É um programa especial que nós fazemos todos os meses, porque muitas questões ficam... o pouco tempo, a correria do programa, muitas questões às vezes se alongam na resposta, justamente para que a gente possa esclarecer o público. E essas perguntas vão ficando, a gente vai juntando e chega o programa especial, que é muito bom em fazer esse programa, né? Porque a gente abre o leque dos temas e conseguimos esclarecer muitas questões num programa só e que geram mais dúvidas ainda, né? Porque quanto mais a gente estuda a doutrina espírita, quanto mais a gente mergulha nas 1018 questões do Livro dos Espíritos, mais questões se desdobram. É verdade. E também tem outra vantagem, como nós não temos um tema específico nesse programa de perguntas e respostas, a sua dúvida, a sua colocação, aquilo que lhe vier à mente como interesse, como vontade de entender qual é a abordagem espírita em torno desse tema e dos mais variados temas, do comportamento humano, das relações humanas, porque o Espiritismo nos oferece a chance de dar-nos ferramentas para bem nos conduzirmos, mas para isso é necessário entender as leis de Deus. E para entender as leis de Deus, é necessário construir essa estrutura mental em torno da justiça, da bondade divina. E quando a razão não nos alcança ou não consegue nos caminhar, porque existem momentos na vida em que a razão ela não dá conta, não é, Silvia? De que por mais que nós nos questionemos, a gente fica sempre a pergunta, né? Mas por que comigo? Por que isso aconteceu com a minha família? Por que fulano desencarna? Por que eu desenvolvendo essa doença, o revés financeiro, as dificuldades? Por que o filho difícil, o relacionamento às vezes complicado entre o casal? Quando a razão não consegue nos explicar, começamos a adentrar num outro campo, que é o da fé, que é um fator extremamente importante, não é, Silvia? Uma vez Chico Xavier disse o seguinte, que é muito triste para uma pessoa perder a fé e ter que continuar vivendo, porque a fé é um combustível que nós carregamos na nossa intimidade, no nosso interior, é essa condição que nos faz crer em forças superiores a nós, em forças que controlam todo o universo, que controlam a nossa vida, que controlam as leis que regem o universo e que existem mesmo que nós não creiamos nelas. Quando nós olhamos para o mundo de hoje, esse mundo tão moderno, tão cheio de tecnologia, muitas vezes nós não temos coragem de ligar a televisão ou de ler os jornais, porque o mundo parece que perdeu o controle, tanto na área da política, quanto na área do meio ambiente,
quanto na área do comportamento social, do comportamento humano. Nós vemos tantas barbaridades pelo mundo que muitas vezes nós perguntamos, mas será que Deus está no controle mesmo? Será que Deus esqueceu da gente aqui na Terra, que tudo está acontecendo ao acaso? É natural que isso passe muitas vezes pela nossa cabeça, como disse o Maurício, quando a razão não consegue mais explicar muitos acontecimentos, quando a razão não consegue explicar os porquês, nós vamos em busca, então, de algo superior que está por trás de tudo isso, porque nós temos certeza absoluta que o acaso não existe. Que todos os acontecimentos, que todas as leis, que toda a questão social e mesmo a questão material, geológica do planeta em que habitamos, existem forças superiores que estão por trás de todos os acontecimentos, de tal maneira que nós não somos marionetes ao léu, que as coisas acontecem conosco por acaso, que estamos no avião que caiu por acaso, que morremos por acaso na enchente, que perdemos o nosso emprego por acaso. Não, existem controles universais na vida em que nós estamos vivendo e que fazem parte de leis que muitas vezes nós desconhecemos, mas que para tudo existe uma explicação, né, Maurício? Deus não esqueceu definitivamente da gente. Muitas das vezes as pessoas, elas, ao não conseguir racionalizar, entender e explicar a bondade divina, nesses aparentes disparates e injustiça, elas acabam pegando o atalho, imaginando de que Deus esqueceu ou que Deus não existe. Por isso que Allan Kardec, no Frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente a obra que trata da fé, do entendimento da proposta de Jesus, ele escreve como se fosse um grande portal antes de atravessarmos e adentrarmos a esse universo de apoio e de consolação, que é a interpretação do Evangelho, da palavra de Jesus aos olhos da doutrina espírita. Kardec escreve assim no prefácio do livro: fé inabalável só é aquela que é capaz de encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Isso quer dizer, não importa o avanço tecnológico, não importa a mudança da legislação, não importa os avanços ou as transformações sociológicas e antropológicas por que vamos passando. Não importa o que aconteça. Enquanto a nossa fé conseguir enfrentar a razão em qualquer época, essa sim é inabalável. Mas como fazer uma fé racionalizada? Como construir essa fé pautada na razão? Através da construção de pensamentos que vão fortalecendo e vão estruturando o nosso entender de Deus e da sua justiça. Construímos essa fé entendendo primeiro a existência de Deus, do monoteísmo. Por que um Deus único? Por que então um Deus bom? Por que Deus seria bom? Por que Deus perfeito? E vamos racionalizando em torno, entendendo que essas seriam as únicas propostas para entender a Deus. E vamos avançando. Bom, se Deus é justo, se Deus é amoroso, por que uma criança nasce ou uma mãe gesta um feto com hidrocefalia? Com poucas chances de nascer e, se nascer, com poucas horas de sobrevida. Por que Deus faz isso? Porque Deus permite de que eu, no auge, na pujança da minha existência, se desenvolva ou comece a multiplicar-se células de maneira desordenada, a ponto de desestruturar a vida no meu corpo e eu vir a desencarnar. Tenho filhos, tenho família, tenho sonhos, planos. Por que Deus me retira do palco da existência? Porque aquilo que eu planejava para fulano Beltrano se desfaz com pequenas situações, um acidente de carro, um revés financeiro. E então vamos construindo, entendendo de que Deus não joga dados, como dizia Einstein, mas sim Ele planeja para nós as situações nas quais o mais importante não é o aqui e agora, mas sim o aprendizado daquilo que vamos construindo no coração e na mente. Entendendo assim, a nossa fé ela vai se fortalecendo e ela se torna inabalável mesmo frente aos maiores vendavais que a vida possa nos oferecer. Mas é necessário que essa fé seja construída nos tempos de calmaria, não é, Silvia? Porque não será no momento da tormenta e da borrasca que nós teremos a tranquilidade e a paz para construir essa estrutura de fé. Por isso, é necessário que nos dias de tranquilidade e calma que a vida também nos oferece, que possamos fazer essas reflexões,
essa análise. Meditar em torno da bondade divina do seu proceder, para assim então a fé se fortalecer e nos dias de desafio podemos nos amparar nela. E as pessoas fazem esse relato, né, Maurício, que a religiosidade, e nós não estamos dizendo aqui em rótulos religiosos, tal religião ou qual religião, mas a religiosidade, essa condição que nós temos de ter a certeza da existência de Deus e que nós temos o amparo, nós temos a salvaguarda, nós temos forças que estão a nos sustentar pelos maremotos e terremotos da vida e dores da vida e com certeza essa força superior por trás de nós faz com que nós consigamos passar pelos obstáculos com essa serenidade que você falava, né? Dessa fé que foi construída ao longo do tempo e que no momento em que nós precisamos, realmente nós passamos então com serenidade pelas circunstâncias da vida que são naturais, as circunstâncias difíceis, as questões mais tumultuosas da vida, faz parte do crescimento do ser. Se fosse tudo muito maravilhoso, eu acredito que perderia um pouco da graça da vida, né? E o aprendizado talvez não acontecesse. Não acontecesse. Nós vamos fazer um breve intervalo. Você pode ir ligando aqui para o telefone 3028-7122 e o Maurício também já deixou ali a nossa página no Facebook aberta. Você pode já deixar as suas perguntas em box ou mesmo na nossa página e curtir também para que você já automaticamente participe do sorteio do livro. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Presença Espírita. Olá, estamos de volta com mais um programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e dos seus valores. Iniciamos nosso segundo bloco, como de costume, colocando uma dica de leitura ou de algum produto espírita para que você possa, caso se interesse, poder entender um pouco mais, aprofundar-se um pouco mais, utilizar as várias facetas que a doutrina espírita tem, dos romances que nos levam à imaginação, dos livros de crônica que nos trazem relatos do mundo espiritual, dos livros científicos, técnicos, dos que tratam de mediunidade. E dentre essa vasta literatura e obras espíritas, nós já algumas vezes apresentamos e hoje o fazemos novamente. Oferecemos para você como dica o CD do Momento Espírita. O Momento Espírita é um programa originalmente radiofônico desenvolvido pela Federação Espírita do Paraná desde os anos 90. Começou de uma maneira modesta, simples, em uma rádio FM de Curitiba com 5 minutos diários. O programa fez de tal forma sucesso, foi tão interessante, que hoje são mais de 200 rádios no Brasil e 2 no Paraguai a retransmitir esses programas de 5 minutos diários. São como pequenas pílulas de reflexão, de otimismo, de bom ânimo, de consolo, sempre utilizando temas da doutrina espírita aplicados no nosso dia a dia. E aí, devido ao sucesso do programa, ele estendeu-se para livros, de livros para CDs. Aquelas mensagens mais citadas, mais ouvidas, mais baixadas do site do programa, elas acabam se tornando ou sendo registradas também em livros e em CDs. E esse aqui é um deles, já o 22º volume. Hoje estamos em 25 CDs ao longo desses anos desenvolvidos. E aqui você terá 15 mensagens, cada uma de 5 minutos, com uma trilha sonora especialmente escolhida para provocar a meditação, a reflexão, e este especificamente vai falar sobre temas como a casa sobre a rocha, porque se atrasa, o mundo está acabando, nossos natais, sobre a duração de um arco-íris. A cada tema, a cada título, nos provoca a imaginação, a reflexão, e é sempre uma grande oportunidade para escutarmos quando das atividades no lar, para colocar no carro durante o transporte, a movimentação em nossa cidade. É sempre o momento de dar uma pausa na correria do dia a dia e ter uma reflexão salutar. A nossa dica hoje, então, é o CD Momento Espírita, esse especificamente, o volume 22. Se você achou interessante a dica, nós sugerimos que você busque livrarias e também bibliotecas das mais variadas casas espíritas que tenham a venda ou empréstimo desses produtos. E ainda,
Aqui em Ponta Grossa, nós sugerimos, caso você queira comprar, as 2 livrarias que funcionam em horário comercial. A Livraria Espírita A Educadora, na Rua Santos Dumont 620, anexa à Sociedade Espírita Francisco de Assis, e também a Feira do Livro Espírita, que acontece sempre no Shopping Antártica, entrada pela Avenida Vicente Machado, no piso da Praça de Alimentação. Você encontrará vários CDs do Momento Espírita, DVDs, além de livros. E se você está nos acompanhando o programa Presença Espírita nessa quinta-feira, quando ele é ao vivo, é a sua chance de deixar o seu nome, entrar em contato conosco, seja pelo telefone da Rede TVM, seja pela nossa página no Facebook. Você deixa o seu contato, no último bloco faremos um sorteio e quem sabe esse CD pode ser seu. É sempre uma oportunidade de boas reflexões, não é, Silvia? E tem pessoas que já estão formando uma biblioteca, uma pequena biblioteca, né? Que ganharam os livros aqui do programa. Aqueles mais assíduos que estão sempre conosco, sempre deixando o seu nome, acabam tendo a oportunidade aí de ter a sua pequena coleção aí com o selo do Presença Espírita. Então, hoje nós adiantamos uma semana o programa de perguntas e respostas. Foram perguntas que ficaram ao longo do ano passado, inclusive, e são perguntas relevantes que muitas vezes nós não temos tempo de responder, mas que hoje e vocês podem continuar mandando também perguntas hoje, que nós vamos tentar responder a todas elas. E eu gostaria de perguntar para o Maurício uma pergunta bem interessante. Maurício, essa coisa do ir e vir, né? A reencarnação, vamos para a vida dos espíritos, voltamos para a Terra, encarnamos muitas vezes na mesma família, outras vezes encarnamos em famílias diversas. Quando nós desencarnamos, um ente querido encarna. Então, a reencarnação ela não acaba por separar as pessoas que se amam? A pergunta é interessante, Silvia, porque não é raro aqueles que questionam a tese da reencarnação nos fazerem essa análise, essa hipótese. Perceba que a reencarnação ela não é um princípio fundado com a doutrina espírita. Doutrinas milenares, como o hinduísmo, são reencarnacionistas em uma outra abordagem. Budistas são reencarnacionistas em uma outra abordagem. Porque ao espiritismo, a análise da reencarnação ela é sempre num processo evolutivo. Em outras religiões, elas acreditam na metempsicose, no conceito de que nós podemos reencarnar em vários reinos. Por isso, na Índia, alguns cultuam determinados animais, porque eles acreditam que a sua casta, o seu povo da sua região, ao desencarnar, reencarnam em determinado animal. O que para nós parece uma cultura um tanto esdrúxula, mas a eles é o seu conceito e a sua cultura. Ao espiritismo, cabe entender a reencarnação não nesse processo de transpassar os mais variados reinos, mas sempre num processo evolutivo. Isso quer dizer, a próxima encarnação eu poderia ser igual a esta, mas nunca pior. Porque os valores morais e intelectuais que eu adquiro, eu não os perco. Logo, a cada vida, um novo processo, um passo à frente. Algumas vezes um passo largo, outras vezes um passo pequenininho, outras vezes um passo muito miúdo, quase sem andar, mas jamais um passo para trás. Dessa forma, os laços familiares com a reencarnação, eles não diminuem, mas na verdade eles se estendem. Porque a família, a nossa verdadeira família, aquilo que podemos dizer de família espiritual, e o conceito está em O Evangelho segundo o Espiritismo, ela transcende os laços sanguíneos. Porque muitas das vezes, no processo de reencarnação, nós reencarnamos com laços sanguíneos próximos com aqueles que, não raro, foram inimigos nossos em outra encarnação. Então, apesar do laço sanguíneo, temos um conflito, um atrito, uma dificuldade de relacionamento muito sério. Talvez, algumas vezes dizemos, esse nem parece da minha família. Mas reencarnamos com essa proximidade para aprendermos a amar aqueles a quem ainda não amamos. Ou pelo menos tolerar aqueles que na intimidade odiamos. Em contrapartida, a nossa família espiritual, muitas das vezes, eles vêm até nós como um amigo, como vizinho, como parente, não um laço próximo, mas uma tia, um tia-avó, um primo de segundo grau, mas faz parte da nossa família espiritual. E ainda, tantos aqueles que fazem parte da nossa família e não reencarnaram conosco nesse momento, nessa situação, que pode estar atuando, nos auxiliando
no processo reencarnatório, planejando a reencarnação para logo mais. Então, a cada reencarnação, a nossa família espiritual, ela fortalece laços e ela amplia-se. Logo, a reencarnação é um processo que amplia e não diminui os laços familiares. E muitas das vezes as pessoas nos perguntam, mas se eu vou reencontrar os meus familiares? Porque morreu, desencarnou, aí vai reencarnar, o meu marido, a minha esposa, vai ter outra esposa, outro marido, outro cônjuge. As relações, elas modificam quando nós desencarnamos, porque esse sentimento de posse, de meu, ele se dissolve, porque efetivamente o que possuímos? Vemos que possuímos aquilo que cabe no coração. Não será as relações familiares que nos farão próximos, e sim os laços de amor. Nesse entendimento, Silvia, a gente pode perceber que a reencarnação, ela fortalece os laços familiares. E aqueles que hoje na família ainda são aqueles parentes difíceis, como dizia a Sueli Kaldaschuer quando esteve aqui, quem não tem um parente difícil vai ter, porque ele há de chegar. São os desafios que a vida nos oferece. Para quê? Para aprendermos a amar e esse se tornar da nossa família espiritual também. Bom, Maurício, nós estávamos falando de fé, nós estávamos falando de Deus, e tem uma pergunta bem interessante aqui. O que pensar daqueles que se dizem ateus? Bom, nós pensamos que eles não o são, porque todos nós carregamos dentro de nós o DNA divino, nós somos filhos de Deus. Então, cada um de nós, criaturas que fomos criados por Deus, nós carregamos dentro de nós essa certeza da existência dele. Uns carregam isso de maneira mais ostensiva, outros carregam de maneira mais discreta, e muitos dizem que não acreditam, e podem dizer mesmo, porque isso não muda o contexto, já que Deus existe da mesma maneira. Nós conhecemos uma pessoa que se dizia descrente de Deus, e na gestação do seu segundo filho, que era uma menininha, ele descobriu, através do ultrassom, que a criança tinha um defeito no coração e que tinha pouca chance de viver. E essa pessoa, esse moço, já tinha um filho de 6 a 7 anos, a quem ele amava muito. A família dele era para ele algo de muita importância. E quando nasceu o bebê, essa menininha, realmente ela tinha um problema cardiológico anatômico sério e corria risco de vida, de viver poucos dias. E ele nos contou que ele nunca orou a Deus tanto como naquele dia em que a filha ia ser submetida a uma cirurgia cardíaca recém-nata. E, portanto, ele nos contou que tudo aquilo que ele dizia de que não acreditava em Deus, que era ateu, realmente era algo muito superficial, que saía apenas da boca para fora, porque quando ele sentiu que ele iria perder alguma coisa, uma pessoa de quem ele amava, há poucos minutos nascida, mas aquela criaturinha que desenvolveu nele aquele sentimento tão paternal, ele também teve a certeza da paternidade divina e nunca orou tanto a Deus como naquele dia. Para você ver, né, que os ateus são ateus apenas da boca para fora, né, Maurício? Kardec, ele trata disso no livro dos Médiuns, quando fala dos ateus, e ele classifica esses ateus. Eles dizem que são por conveniência, é melhor não acreditar em Deus. Outros eles chamam de ateus porque não tem uma explicação mais lógica. Fala assim, o Deus persegue, o Deus, esse Deus, né, explica... Aquilo que a gente falava no primeiro bloco, né? Antropoformiza Deus, um Deus muito humano, um Deus vigia, um Deus castiga. Ele fala, esse Deus não me serve. Então ele vai classificando isso aí e até chegar à conclusão de que aqueles efetivamente ateus são uma parcela muito pequena da população. Inclusive teve uma pesquisa alguns anos atrás falando sobre a crença em Deus, e o Brasil é um dos países com maior crença em Deus. 98% da população brasileira, ela declara-se crente em uma força divina. Existem países, os de menor taxa, chega a menos de 50%. Imagina, metade da população não crê em Deus. E nós estamos realmente no coração do mundo, pátria do Evangelho, como psicografou Humberto de Campos. 98% de nós cremos em Deus. Bom, se você quiser saber mais alguma coisa desse assunto que nós estamos falando, ou a respeito da fé, a respeito da reencarnação, da mediunidade,
É só ligar aqui para o telefone 3028-7122 e mandar a sua pergunta. Hoje, programa especial de perguntas e respostas. Mas agora a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Presença Espírita. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. Tem uma pergunta aqui bastante interessante. Como nós devemos nos comportar diante da maledicência? Se tem algo que nos deixa bastante perturbado é a maledicência, não é, Silvia? Porque somos sempre feridos por alguém que é maledicente, faz comentários maldosos. Sempre haverá alguém com os cotovelos apoiados na janela da vida para ver o outro passar e fazer comentários, esquecendo de cuidar da própria existência. São as limitações morais de cada um. No dizer de Joana de Ângeles, são os pigmeus morais da existência. Quando nós somos vítimas da maledicência, lembremos de que a quem nós devemos justificar é a Deus através da nossa consciência. A consciência tranquila é o maior juiz que a gente possa ter. Não precisamos ter a ânsia e a vontade de justificar ou de esclarecer a todos, porque isso é impossível. Porque a maledicência, num dito popular, numa ilustração bastante popular, é como nós subirmos do campanário na torre de uma igreja, abrirmos um travesseiro de pena e espalhá-lo a partir de lá. Como juntar todas as penas? É uma tarefa impossível. O vento carregará ela em lugares escondidos, distantes, não podemos juntar todas. Então não nos preocupemos de esclarecer, de nos defender, se a consciência está tranquila. As nossas ações, o nosso proceder, o nosso agir, a história de nós mesmos será o nosso currículo será o grande defensor de nós mesmos. Porque a consciência tranquila, dessa ninguém nos tira. Então, se alguém maledicente faz este ou aquele comentário de nós, e é claro que as boas árvores sempre são aquelas apedrejadas. A árvore que não dá fruto, ninguém se importa. Justamente aqueles que fazem o bem, que fazem a diferença, que se empenham no campo profissional, social, na benemerência, são sempre esses os mais atingidos, os mais apedrejados. Então, se estão nos atirando pedra através da maledicência, fiquemos tranquilos. É sinal que estamos produzindo bem, que estamos fazendo algo de diferente. E os pigmeus morais, os invejosos, os limitados moralmente, que merecem de nós a compaixão, esses então se sentem constrangidos, afetados pela nossa ação e aí partem para a calúnia e a maledicência. E não esqueçamos que nessa abordagem Jesus se lembra muito bem disso nas bem-aventuranças, quando nos fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ele não fala que aqueles que têm fome e sede de justiça deverão fazer justiça com as próprias mãos, deverão buscar a justiça a qualquer preço. Ele fala: serão saciados, porque a consciência tranquila será sempre a última palavra. Se formos lembrar ainda de Jesus, Silvia, quando o povo escolheu a Barrabás e não a ele, quando Pilatos lavou as mãos, ele, na verdade, parecia que estava perdendo tudo. E a história nos disse que ele é o grande rei solar, que ele é o grande vitorioso. E os outros, pobres, ainda estão a caminhar na estrada da vida. Tem também o adágio popular que diz que o prego mais saliente é o prego mais martelado, né? E Chico Xavier sempre tem um conselho para nos dar a essas questões que surgem na nossa vida, e ele diz que diante da maledicência, da calúnia, nós devemos nos comportar de maneira que ninguém acredite no maledicente e ninguém acredite no caluniador. Porque a maledicência é um grave defeito moral. E a pessoa, ela põe para fora aquilo que ela tem dentro do coração. Então, se ela coloca coisas ruins dos outros, da vida, das circunstâncias, é porque ela carrega dentro dela esse tipo de coisa. Então, são pessoas que nós devemos entender como doentes da alma e, se tivermos força moral para isso, orar por elas. E sempre pedir a Deus para que ela possa passar por essa deficiência moral, por esse defeito moral e melhorar no futuro, né? É isso que sempre a gente, como espírita, como bom cristão, a gente aprende.
Maurício, nessa questão dos planetas, a Sueli falou aqui da questão da evolução dos planetas, dessa transição dos planetas. Existem planetas da mesma categoria do planeta Terra? Kardec, quando ele trata disso, ele faz uma classificação dos planetas e ele começa com planetas inferiores, planetas de prova e expiação, planetas de regeneração, planetas superiores. Essa classificação ela é didática, é óbvio que ela não existe classes, e sim são matizes, transformando de um para outro, na analogia, como as cores do arco-íris. Quando termina um e começa outro. São matizes que vão se transformando. Mas ele faz essa classificação, como bom professor, ele faz o didático para entendermos que existem essas características muito fortes em cada uma dessas. A Terra, nessa classificação, seria um planeta de provas e expiações. E as notícias do mundo espiritual dizem que são as últimas décadas de prova e expiação e que estamos caminhando a passos largos para um planeta de regeneração. Entendendo a infinidade do universo, que as grandes sondas espaciais, elas vêm nos dizendo, indo cada vez mais, avançando cada vez mais na infinitude do cosmos, é óbvio, é claro, que vão existir milhares, inúmeros planetas no mesmo grau evolutivo que a Terra. Também haverão outros mais inferiores e haverão outros superiores. Logo mais a Terra será um planeta de regeneração, Silvia. E aí outros também terão como nós. Na Revista Espírita, Kardec também ele trata desse assunto e é interessante que ele diz de alguns planetas do Sistema Solar. Alguns mais evoluídos, outros não, fala sobre... E todos eles são habitados. Júpiter, Marte, Saturno, são planetas que também são habitados. E a gente se pergunta, né, mas como que as nossas sondas não descobriram? Nossos olhos não enxergam, né? Porque ainda não temos tecnologia e o nosso olhar ainda é muito tacanho e limitado às coisas da Terra. Mas a vida pulula e reencarnaremos, se assim for de vontade da providência divina, nesses outros planetas. Silvia, chegou uma pergunta aqui no Facebook e também por telefone. Por coincidência, 2 telespectadores perguntaram algo semelhante. A Rosana aqui no Facebook, ela pergunta assim, a nossa aparência durante as encarnações é sempre a mesma? Ela diz, é sempre moreno, loiro, baixo, alto? Por exemplo, 30 encarnações, 30 aparências diferentes? É a pergunta da Rosiane. Então, isso é bastante relativo. Os espíritos dizem que a aparência que nós, como o nosso corpo físico, ele é o retrato do nosso perispírito, e perispírito, nós que somos espíritas, às vezes usamos esse termo com muita facilidade, e quem não é espírita não está acostumado com esse termo, mas o perispírito é o revestimento da alma, é o corpo da alma. Então, quando nós desencarnamos, quando nós morremos, nós deixamos o nosso corpo físico no túmulo, chegamos no mundo dos espíritos como alma, mas com a aparência humana, revestido por essa aparência humana, por esse corpo que é fluídico, é chamado de perispírito, que também não é, esse conhecimento não é espírita, esse conhecimento é milenar, mas Kardec deu o nome a esse corpo de perispírito. Como nós somos reflexos do nosso perispírito, o corpo físico é o reflexo do perispírito, os espíritos dizem que normalmente nós temos o semblante, a aparência facial muito parecida nas várias reencarnações. No entanto, como nós encarnamos e somos sujeitos à lei da genética, a nossa aparência muda de acordo com o local, a família que nós encarnamos. Então, se nós, como espíritos milenares que somos, encarnamos no passado no Antigo Egito, nós carregamos a genética daquele povo e tínhamos a aparência egípcia. Se depois, no futuro, nós encarnamos na Alemanha, nós vamos ter a genética e assim por diante. Então, de acordo com o ambiente, então nós temos que lembrar dos fatores epigenéticos, né? Então, de acordo com o ambiente que nós encarnamos, nós vamos trazendo aquela aparência diferente. E é melhor que seja assim, né, Maurício? Imagina você sempre com a tua aparência e sempre sendo identificado, quem sabe, pelos seus obsessores, né? E também tem a carga genética, né? A gente não pode deixar a influência disso aí. Então, não teria como eu reencarnar num país oriental e ter
A aparência de um africano, de um caucasiano e vice-versa. Então é natural. E como nós reencarnamos nos mais variados, a gente tem que lembrar que nós não somos, né? Nós estamos brasileiros. Isso. Mas já fomos várias outras, trazemos na alma várias tendências, várias características, e aí a genética ela vai fazer com isso influencie o nosso fenotipo. Mas o brilho do nosso olho, da nossa alma, sempre vai transparecer como aquela essência nossa. Em O Livro dos Espíritos, o conceito é que os olhos são a janela da alma. Então é por aí que a gente enxerga a alma, realmente. Bom, existe destino? As pessoas querem saber. Eu nasço para morrer de um acidente violento e isso é taxativo. Então, por mais que eu faça tudo para que isso não aconteça, isso vai acontecer? Nesse sentido, existe o destino? A cultura árabe, Silvia, ela utiliza uma expressão chamada de maktub. Tudo está escrito, tudo está definido. O Espiritismo, ele analisa a nossa programação reencarnatória como um plano de viagem. E como toda viagem, ela é sujeita a mudanças inúmeras de percurso, conforme a nossa vontade. Podemos agir assim ou assado. Então, é natural que ao reencarnarmos, não vamos encetar uma viagem tão importante sem nenhum planejamento. Então, planejamos casar ou não, ter filhos ou não, o tamanho da família, aonde reencarnaremos, o tipo de profissão, porque tudo isso influencia e está intimamente vinculado às características e possibilidades e necessidades nossas evolutivas. Mas podemos mudar em todo, para melhor ou para pior. Então, o bem-agir, e aí o conceito fantástico de Pedro, que o amor cobre a multidão de pecados, ele funciona muito bem disso aí. Quanto mais amamos, mais melhoramos e modificamos. Uma amiga nossa do movimento espírita, Silvia, contava de que ela resolveu, em determinada época da sua vida, fazer um trabalho assistencial. Não estava programado, e ela usava das suas atividades profissionais e trabalhava 2 períodos na semana, e aquele dinheiro que ela ganhava naquele período, era uma profissional liberal, ela doava para uma determinada instituição. E aí ela fez isso ao longo de anos. Em determinada situação, ela estava atendendo as pessoas na sua atividade profissional e entraram a assaltar o ambiente. E eram pessoas, eles estavam desequilibrados, drogados, e foi muito violento. Mas, finalmente, felizmente, nada aconteceu. Depois do sucedido fato, ela soube, através de uma comunicação espiritual, de que aquela seria a programação da sua desencarnação, naquela situação. Mas o seu amor, o seu bem, o seu doar-se ao longo de anos em prol do próximo, que não estava programado, fez com que se programasse a reencarnação e ela não desencarnou naquele momento e segue aí fazendo muito mais o bem e aproveitando a existência. E por aí a gente vê como o amor cobra a multidão de pecados. E a gente fala em lei de ação e reação, mas a matemática divina ela não é assim, né? Na questão da lei da causa e efeito, nós temos mudança de comportamento, pessoas que se tornam cristãs, né? Como essa sua conhecida que resolveu fazer o bem para a humanidade. Então, nós tomamos decisões para melhor que Deus, ele julga pela intenção. Então, de acordo com a nossa intenção, de acordo com o nosso comportamento, a história vai se remodelando. Não é aquela questão de jogar a bola na parede e receber a bola de volta com a mesma intensidade e força. Não é assim que acontece. Nós temos tempo ainda para perguntas? Então, nós vamos para o último bloco já, né? Nós vamos, então, agora para o último bloco. Você pergunte rapidinho, nós temos ainda um bloco de uns 10 minutos para responder as perguntas que faltam e já voltamos com o programa Presença Espírita. Então, nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Temos muitas questões ainda. Maurício, nós devemos orar pelos suicidas ou os suicidas já são um caso perdido, diz a pergunta aqui. Eu lembro nessa pergunta, eu lembro de um caso contado por Divaldo Franco, Silvia. Dizia ele que ao ver um noticiário, ao ler um jornal, os obituários, ele chama a atenção o caso de um jovem rapaz, um pai de família,
que, num momento de loucura, atira-se na frente de um trem e comete suicídio. E ele, então, penalizado com a situação, começa a orar para aquele desconhecido. E passam-se os anos. No hábito da oração diária, naquele momento onde ele se recolhia para a oração, tinha anotado num caderninho o nome daquela pessoa e sempre orava para ele. 10 anos depois, ele vê adentrado no psiquismo da sua mediunidade, ele vê adentrado um espírito na sua sala de oração. E aí, então, ele diz, eu venho aqui lhe agradecer, mas eu não lhe conheço. Eu sou o fulano de tal. Há 10 anos você vem orando por mim. E os meus tormentos, os meus sofrimentos, eles foram muito intensos, como natural é com o suicida. E a cada oração sua era como um momento de paz, de tranquilidade para mim. Hoje eu já estou mais equilibrado, um tanto melhor, ainda sofrendo, mas mais equilibrado. E venho lhe agradecer as orações que você tem feito por mim ao longo desses anos. Isso ilustra, então, qual é a importância da oração e como é importante orarmos também por aqueles que, no momento de desatino, de desequilíbrio, de fragilidade, acabaram atentando contra a própria existência e retornando ao mundo espiritual antes do programado. Há que se orar por eles. Orar com amor, com carinho, com compaixão, sem julgar, sem a pretensão de querer entender as razões, porque as nossas almas, todas elas trazem inúmeros tormentos. Então, que não devemos vasculhar a ferida da alma alheia, e sim, através da compaixão, que vai untar a nossa oração, que vai permear a nossa oração, servindo então de bálsamo, de consolo, de amparo, de tranquilidade para essas almas tormentadas. Então é muito importante inclusive para aqueles suicidas que não são próximos nossos, que não são, mas que a gente ouve falar, sempre é uma caridade imensa que a gente pode fazer, a oração. E as pessoas relatam que sentem medo de orar pelos suicidas, que poderiam atrair essas almas para dentro dos seus lares. Nós não podemos esquecer que, como dizia o Maurício, que a oração ela é um ato de amor, então ela sempre vai provocar benefícios. Quando nós fazemos o Evangelho no Lar, é muito comum que os benfeitores espirituais que protegem aquele núcleo familiar tragam algum espírito necessitado de oração e de ouvir, muitas vezes, o que vai ser dito no Evangelho na nossa casa, sem que nada aconteça, mesmo que aquele espírito seja um espírito sofredor. Então, a casa que ora, a pessoa que ora, ela tem uma proteção, ela tem um halo de proteção em volta dela. E sempre, sempre a prece é um benefício para quem faz, porque quando nós oramos, nós entramos em contato com as faixas superiores da vida, com os espíritos benfeitores, com Deus, com Jesus, e quem recebe a prece como um bálsamo realmente, não só os suicidas, mas qualquer espírito sofredor. E até aqueles que não são sofredores, os nossos familiares que estão bem do outro lado da vida, trabalhando, estão felizes, recebem com muito apreço, com muita alegria as preces que nós fazemos aqui por eles. Bom, tem uma pergunta que sempre chega aqui nesse programa, que é o que acontece com os espíritos que morrem em desastres coletivos. E nessa resposta é bom a gente sempre explicar que morte é diferente da desencarnação. Então, num desastre coletivo, por afogamento, por exemplo, um navio que afunda, todos morrem da mesma maneira, afogados. Então, a morte foi a mesma, o processo da morte foi o mesmo para todos aqueles que participaram desse processo. Mas a desencarnação é diferente. Então, quando cai um avião ou quando acontece um tsunami, um terremoto em que muitas pessoas morrem, cada um, de acordo com o seu merecimento, de acordo com o seu estado moral, de acordo com a sua religiosidade, vai ter um processo de desencarnação diferente. Lógico que os desastres coletivos, sempre a morte através de desastres coletivos, sempre acarreta a alma um sobressalto, um susto, um desconforto. Mas aqueles espíritos que aceitam isso porque faziam parte da sua programação, aceitam isso com serenidade, eles passam por esse tipo de acontecimento com muito mais facilidade. E muitas vezes adentram o mundo dos espíritos agradecidos
por passarem por aquilo que estava na programação e quitarem muitas dívidas, muitos débitos do passado através desse processo. E é sempre um momento, Maurício, do desastre coletivo, de nós, encarnados, deixarmos daquela falação, daquele comentário, né? Porque os espíritos dizem que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente faz a fofoca em torno daquele acontecimento, gera um psiquismo perturbador. Perturba mais o psiquismo daquele acontecimento, né? Silvia, o Stefan faz uma pergunta aqui, e tem um tempo para reencarnar ou posso ficar anos no mundo dos espíritos? Então, depende muito de como estamos moral, intelectualmente evoluídos. Quanto mais somos evoluídos, menos nós precisamos das experiências terrestres. Então, mais longo é o nosso período no mundo dos espíritos. Quanto mais espíritos necessitados nós somos, tanto de progresso moral quanto de processo intelectual, mais curto é esse período. Então, nós encarnamos mais rapidamente. É o que acontece com os suicidas, por exemplo, que nós falávamos agora. O suicida, muitas vezes, adentra o mundo dos espíritos numa situação tão de descontrole, ele não entende muito o que aconteceu, ele se sente morto, ele se sente vivo, ele se sente num estado de perturbação tão grande que muitas vezes os mentores espirituais já programam encarnações muito próximas para que na carne novamente ele possa aliviar aquela perturbação e começar uma nova tarefa. Então, não existe um padrão, mas quanto mais evoluído, mais tempo o espírito fica no mundo dos espíritos. Quanto menos evoluído, menores são os intervalos entre uma encarnação e outra. Maurício, o Sérgio fez muitas questões hoje, a gente acabou nem dando tempo de perguntar todas, de responder todas, mas ele quer saber, quando é que ocorre a união do espírito com o corpo físico? No momento da concepção. Nós acompanhamos a multiplicação celular do nosso corpo, literalmente célula a célula. O zigoto se formando, ali estará o espírito vinculado a ele. E então, nós estamos envolvidos com o nosso corpo e influenciamos a multiplicação celular conforme o nosso psiquismo, as nossas necessidades, as nossas limitações. Por isso, o conceito de aborto para a doutrina espírita é tranquilamente um caso de assassinato. A vida já começa no momento da concepção. Então, qualquer interrupção a partir da formação do zigoto, que não seja natural, que seja provocada, ela é sim aborto, é sim um assassinato. Maurício, a loucura, ela é uma doença do cérebro ou é uma doença da alma? As duas coisas, Silvia. A gente pode ter um componente espiritual. A loucura ela pode começar por um processo obsessivo e intensificar-se a tal ponto de destrambelhar o aparelho neurológico, como ela pode ser uma dificuldade neurológica que pode somar a isso um processo obsessivo, uma influência espiritual. Então, rigorosamente, quando o problema ele é fisiológico, neurológico, é o espírito que molda o corpo físico. Então, a alma já traz as suas dificuldades e limitações. E pode somar-se a isso um componente obsessivo. Quando o processo inicia-se pela obsessão, ela é um compromisso da alma que reencarna com os seus inimigos do passado que vêm assediar-lhe, buscar vingança, então são almas comprometidas entre si, e se não debelado, não é bem tratado, isso pode se intensificar de tal forma que pode vir a ter o componente neurológico, mental, avariado, o corpo físico. E é um processo bem interessante, não é, Silvia? Você sabe que, certa feita, Francisco Cândido Xavier estava visitando um sanatório e fizeram essa pergunta para ele, e ele disse que mais de 90% dos doentes mentais naquela casa eram processos obsessivos. E 10%, 10% eram questões cerebrais, mas também que vinham, Maurício, de histórias de outras encarnações, né? Porque nós sabemos que a doença do corpo físico, ela é o reflexo de uma alma doente. Então, nós carregamos de outras vidas,
idiosincrasias, defeitos morais, e isso, quando nós encarnamos, nós carimbamos o nosso corpo físico com aquilo, né? Impregnamos ele com as nossas características. Então, mesmo aqueles doentes que não tinham processos obsessivos atrelados à loucura, eles carregavam degenerações cerebrais, doenças químicas do cérebro, que eram reflexos de desatinos do passado e que hoje, logicamente, uma hora isso desabrocha. Né? E o conselho sempre é, na terapia, de associar a terapia médica, psiquiátrica, com a terapia espírita. Nenhuma isoladamente pode dar conta, uma vez que existem esses dois componentes. Então, todo aquele que enfrenta esse problema, seja por um caminho ou outro, esse que inicia-se pela obsessão, inicia-se pelo problema físico, orgânico, o aconselhamento é sempre esse. Busque ao profissional competente para isso, mas também busque a casa espírita, porque o passe, a fluidoterapia, a água fluidificada, as leituras edificantes, elas sempre vão ser um componente de auxílio ao tratamento. Uma vez que podem interagir esses dois componentes, ao espiritismo caberá tratar do processo obsessivo e ao profissional médico caberá tratar dos problemas orgânicos, físicos, pertinentes a esse desequilíbrio, desordem mental. Bom, temos ainda tempo para uma pergunta? Temos aqui, os espíritos protetores, eles têm mérito ou demérito quando nós temos sucesso ou fracasso na encarnação? Na verdade, o mérito e demérito é nosso mesmo, né? Então, quando cabe ao espírito protetor, ao nosso anjo da guarda, estar ali por perto, monitorando, olhando, mas ele não interfere nas nossas atitudes. Ele pode, assim, intuir algumas tomadas de decisões, mas a palavra final sempre é nossa. Então, quando nós falhamos, o que nós provocamos neles, muitas vezes, se é que podemos dizer, são decepções, tristeza pelo pupilo que não andou direito, mas ele não terá a responsabilidade sobre as nossas escolhas. Mas, com certeza, nós damos trabalho para o nosso espírito guardião, né? Nosso anjo da guarda, e se nós chegamos lá com metade daquilo que nós devíamos cumprir, né? É a gente que responde por isso. A gente responde e ele vai ficar um pouco triste, né? Antes do sorteio, você vê um breve recado aqui. Nesse domingo, vai ser dia 22 de fevereiro, pela primeira vez o Divaldo Franco, um grande médium espírita, ele permitiu a gravação de uma reunião mediúnica. Vai dar seu depoimento, esclarecer. Isso acontecerá no programa fantástico da Rede Globo, nesse domingo, dia 22 de fevereiro. É uma grande oportunidade de nós conhecermos um pouco mais da doutrina espírita. Fica aí a informação para quem se interessar. Vamos então para o sorteio? Sorteio, nosso CD Momento Espírita, volume 22. Então, quem irá ser sorteado hoje? Como sempre, ficamos felizes, né? Muita participação. É o Ricardo Javorski. Ricardo, ele nos contactou pelo Facebook. Você pode buscar o seu CD a partir de amanhã na Feira do Livro Espírita, no Shopping Antártica. E tenha um bom proveito aí no escutar as mensagens do Momento Espírita. E nós vamos terminando o programa. Na semana que vem, nós estaremos novamente aqui ao vivo, no programa Presença Espírita, com mais um convidado, mais um tema interessante e esperamos pela sua participação. Agora nós vamos encerrando o nosso programa. Fiquem todos com Deus e até a semana que vem. Obrigado pela sua companhia, por estar conosco em mais um programa Presença Espírita. Desejamos a você uma excelente continuação de semana, muita paz e até o nosso próximo programa.